Boa noite. Todo mundo em paz? Amém. Firmes na rocha? Amém. Olha, eu vou pedir para vocês três aí, ó. 1, 2, 3. Sentem aqui, ó, por favor. Senão esse negócio aqui fica muito espalhado. Assim, fica mais aconchegante. E eu consigo olhar para vocês. E vocês também não ficam atrás da coluna. O que é bom. Vamos orar? Aos valentes, crentes de verdade, vamos orar? Obrigado, Pai. Bendito seja o Teu nome. Mais uma vez nos reunimos em volta da Tua palavra. E nós queremos ser achados maduros, praticantes da palavra, conhecedores da verdade, cheios de Deus. Abençoa esse tempo de estudo, nos ilumina com um entendimento que vem do alto. Nós não queremos nos lastrear no nosso próprio entendimento, Senhor. Queremos receber do céu. Queremos que o Senhor nos explique os Teus motivos por ter escrito cada uma das Tuas palavras. Obrigado porque elas, todas elas que saem da Tua boca, cumprem aquilo, o desígnio para o que foram enviadas. E não caem por terra, não voltam vazias, mas cumprem todo o propósito. Obrigado pela Tua palavra escrita, Senhor, que nos foi dada para nos admoestar, nos corrigir, nos instruir, nos treinar. Obrigado pelo Teu amor que envolve a Tua palavra. Que ela seja hoje transferida, transmitida, entendida e vivida por cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos estudar? Amém. A gente fez um break a semana passada e o pessoal ficou no break. Que coisa, não? Nunca mais eu faço break. Então, na semana retrasada, 15 dias agora, nós vimos a respeito da mulher, do descendente da mulher, primeira profecia a respeito de Jesus Cristo, o descendente da mulher. Vimos que a serpente lhe pisaria o calcanhar, lhe feriria o calcanhar, mas que o descendente da mulher feriria a serpente na cabeça, né? Vimos que por causa da desobediência a mulher daria à luz com dores e seria sujeita ao seu marido, não para ser capacho do marido, mas para ter sujeição dentro de casa e não dentro da igreja, viu? Eu acho que vocês lembram que eu falei isso, mas isso é muito importante. Eu devo ter colocado que aqui na comunhão cristã não prega homem e nem mulher. Nem mulher, nem homem. Quem prega aqui é nova criação, nascidos de novo, que nasceram do Espírito. E esses são um só em Cristo. Somos um em Cristo. E não há mais macho nem fêmea. Gálatas 3:28. Para você que checa tudo, Gálatas 3:28. Aqueles que estão em Cristo Jesus são um com Cristo. E entre estes, nascidos de novo, nova criação, já não existe mais nem judeu, nem gentil, ou grego. Não existe mais servo ou escravo, nem livre ou senhor. Não existe mais homem ou macho, nem mulher ou fêmea. Não tem. E vimos que dentro da igreja, nós somos todos um com Cristo, nascidos de novo, nova criação. Não tem homem nem mulher. Mas no lar, em casa, a esposa deve estar sujeita ao seu marido. Falamos então que essa não é uma posição de humilhação, também não indica inferioridade, mas é ordem que Deus deu na sua soberania e estabeleceu como uma hierarquia funcional. Vimos que a mulher não deve ser o cabeça do casal.
tem isso acontecendo em muitos lugares, né? A mulher sendo o cabeça. Na verdade, eu acho que nós falamos na semana retrasada que a mulher é a glória do marido, o marido é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Lembram? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça sobre a esposa. E essa é uma linha de comando de uma cadeia de bênção. Não dá para a gente quebrar isso. Não dá para a mulher decidir, bom, esse marido não presta, então eu vou ser a glória de Cristo. Dou uma volta nele e em vez de eu ser a glória do marido, eu vou ser a glória de Cristo. Não dá certo. A mulher deve ser a glória do marido, o marido a glória de Cristo, Cristo a glória de Deus, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da esposa. Essa é a ordem de bênção. Tudo bem? Isso é dentro de casa. Então aí houve um castigo de Deus, né? Maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Já não era para suar. O homem, ele deveria estender a mão e tomar de todo o fruto e comer, e pronto. E nós vimos também nessa aula que o nosso problema, que nos traz guerras e contendas e tudo, é o bucho, comida. Mas daqui a pouco nós vamos receber um corpo incorruptível, glorioso, que pode comer e pode não comer. E aí ninguém mais vai precisar trabalhar para comer. Você já imaginou isso? Eu acho que você não consegue imaginar uma vida dessa. De você estar num jardim e o fruto é grátis. E você, acho que talvez quando você era pequenininho, que você roubou goiaba, você pode ter uma ideia, um vislumbre do que é a moleza de você andar solto pela rua, tranquilo, de shorts. Pega, sobe na goiabeira, pega uma goiaba e tchau. Apanhava? Lá no jardim não precisava nem pular o muro, né? E não era só goiaba, tinha uma fartura de tudo que se podia. E você não precisava suar, você só estendia a mão, pegava do fruto e comia. Mas aí, a partir disto, então, maldita é a terra por tua causa, ela já não vai mais dar a sua força. E vejam bem, nós estamos na iminência, pelo que parece aí entre Israel e Irã, de nós entrarmos no milênio. Eu fico ansioso para chegar logo no milênio, mas nós só vamos chegar no ano que vem. Eu fico ansioso. Mas, então, veja só, no milênio, a palavra de Deus diz que aquele que colhe vai seguir o que semeia. A terra voltará a dar a sua força. Então você vai semear, você joga a semente aqui, e o outro que vai colher o fruto do que você acabou de plantar, vem atrás de você. Você acredita nisso? Joga aqui uma semente de manga, uma mangueira. E a mangueira é gigantesca. E vai dar muita manga. Hoje em dia, você leva aí uns anos até que a mangueira produza bem. No milênio, a terra voltará a dar a sua força, você joga a semente. Vocês assistiram Noé? Vocês viram que começa uma sementinha a jogar no chão e nasce uma floresta? É aquilo lá. No milênio, nós vamos ter a terra dando a sua força, você lança a semente, aquele que colhe segue o que semeia. Aqui é o contrário. Era assim, vai voltar a ser assim, mas aqui Deus muda a situação e diz, agora você vai suar. Não tem mais essa de jogar a semente no chão e produzir. O que a terra vai produzir, na verdade, é espinho, cardos e abrolhos, erva daninha. E você vai ter que limpar, cuidar, tratar, vai ter que suar para comer o teu pão. Problema, né? Essa maldição vai ser retirada. E aí nós vamos viver tranquilo. Você não precisa mais suar. Ou seja, você não tem que ter a carteira de trabalho assinada para poder comer. Ah, beleza? Ah, maravilha.
A tua mulher te pergunta, onde você vai, meu amor? Eu vou comer. Aonde você vai? Eu vou ali fora, vou comer e já volto. Acabou. Você não vai levar carteira? Não precisa carteira. Imagina uma coisa dessa. Muito bem, então Deus começa a trazer para o tempo e história o seu plano redentor, a aliança eterna. Aqui ele começa a apontar para o Cordeiro, que viria dar a sua vida pelos pecadores e que é o ponto central da salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão. Eu acho que nós paramos aqui. Alguém me ajude, nós paramos aqui? Ninguém me ajuda, aleluia. Então vamos lá ler em Levítico 17:11. Abra lá comigo, Levítico 17:11. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. O que acontece? Deus declara que a vida está no sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos ler o texto de Hebreus para ficar mais claro. Hebreus 9:22. Pula lá para o Novo Testamento. Hebreus. Oh, aleluia. Hebreus é longe. 9:22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Não há retirada. Não há perdão. Não há o pagamento devido. Não há remissão. É preciso derramar sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. E Deus disse que o salário do pecado é a morte. É ao contrário da vida. Para que haja morte e a vida está no sangue, é preciso derramar sangue para que haja morte, pois a vida está no sangue. Então, não me pergunte por quê, mas Deus criou dessa forma. O assunto de Deus é sangue. Alô? Alguns de nós, nascidos no Ocidente, ficam escandalizados com um Deus sanguinário, né? E na verdade eles querem substituir o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento, como se fossem dois. Não, aquele Deus do Velho Testamento é terrível. Bobeou, mata e derrama sangue. E com ele é sanguinário. E ele manda extirpar da face da terra um povo inteiro, não deixa nem os bebezinhos. Mata todo mundo. Já o do Novo Testamento, se alguém te bate na face, você dá a outra face. Se alguém te força a andar uma milha, você vai tranquilo com ele 2. Né? E você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7 ao dia, da mesma transgressão. Ou seja, não é para derramar sangue, não matarás. Mas sem derramamento de sangue não há remissão. O fato é que, o que é que mudou do Velho para o Novo Testamento? Jesus. Jesus derramou sangue. E pronto, está cumprido diante de Deus o sangue que ele exigia, que tinha a vida nele, e o sangue de Jesus, que era a vida, era santo, não tinha pecado. Pagou o preço por todo mundo, ninguém mais precisa morrer. Então no Novo Testamento ninguém mais precisa morrer. No Velho Testamento tinha que aplacar e remir o pecado de alguém com um animal morto. O animal cobria o pecado, o sangue do animal. No Novo Testamento, o sangue de Jesus retira o pecado, não cobre o pecado, retira. Né? Ninguém mais vai para o inferno por causa de pecado. Jesus pagou o preço do pecado. Né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vocês já papagaiaram isso? Já papagaiaram? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Não sabe nem o que está falando, mas papagaiou. Pois é.
Na verdade, ele tirou o pecado do mundo. Não tem mais. Para quem olha o seu ato e diz, isso aqui é pecado. Então, Jesus leva na cruz. Eu entendo que isso aqui foi pecado. E você pagou o preço por pecado. Então, você consegue jogar nas costas de Cristo. Agora, se você olha para si e a tua prática e diz, não, isso aqui não é pecado. Então, isso que você comete, Jesus não pagou o preço na cruz. Você é que vai ter que se entender com Deus depois. Ou seja, você não vai ser condenado por causa de pecado. Você vai ser condenado porque o que você fez, você acha que não é pecado. Pronto, então você vai responder por isso. Se você entende que é, joga nas costas de Cristo na cruz e Ele pagou o preço por nós. Essa é a diferença entre os homens hoje em dia, né? Uns homens dizem, não, eu não presto. E o que eu faço é digno de condenação. Mas Jesus é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Então Ele pagou o preço e eu aceito isso. O outro diz, imagina, que Jesus nada, fica inventando bobagem. Eu sou um cara bom, só faço bem para todo mundo, nunca matei ninguém no roubo, então estou ótimo. E você não entende as suas transgressões, não concorda com Deus, não homologa o seu pecado. A palavra, quando diz que nós devemos confessar os nossos pecados, para ser desperdoados, é homologar o pecado. Homologar quer dizer, você vai lá, apresenta o teu papel e Deus chancela. Ele falou que era pecado isso aqui. Homologa. E é pecado, então joga nas costas do meu filho, em Cristo Jesus. Acabou o problema. Agora, se você diz que não, isso todo mundo faz, e eu também faço, e é tranquilo, não tem por que ser condenado por uma prática dessa, você vai ter que responder por essa tua prática. Tudo bem? Então, nós vimos que sem sangue, pela palavra de Deus, não há remissão de pecado. Ao se deixar vestir por Deus, o casal, Adão e Eva, manifestou fé. Ao aceitarem as vestes de Deus, tiveram que rejeitar as que eles haviam feito. E isto mostra que aceitaram a provisão de Deus. As nossas próprias vestes, ou seja, as nossas próprias obras, não valem nada para cobrir a nossa nudez espiritual. Se não aceitarmos as vestes de justiça conseguidas por Jesus Cristo na cruz, estaremos nus espiritualmente. Quer dizer, quando Adão e Eva se deram conta que estavam nus, eles coseram folhas de figueira e fizeram uma cinta, diz a palavra, um cinto para cada um deles. Um cinto, viu? Não é uma mini saia, não. Era um cinto, amém? E cobriram do jeito que dava. E aí, bom, Deus disse para eles, não, agora vocês vão ter que matar um animal e da pele do animal que vocês matarem, vocês vão fazer roupa para vocês. E o homem aceitou isso. Então, o que a palavra aqui está dizendo para nós é, diante de aceitar a condição de Deus para resolver o problema, o homem já começa a se arrepender, dar mostras de arrependimento, de submissão a esse Deus. Não, Senhor, é do teu jeito, não é do meu jeito. Nós vamos ver isso aqui já já na vida de Caim e Abel. Antes, vamos comparar aqui esses dois textos. Isaías 64, volta lá no Velho Testamento. Isaías 64, 6. Diz, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Quer dizer, a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. O que é trapos de imundícia? Quem já estudou a Bíblia aí que sabe? O que é trapos de imundícia? Hã? Isso. Trapo de imundícia é aquela bandagem que eles cobriam os leprosos.
tipo uma bandagem de hoje em dia, panos, trapo, que cobriam os leprosos. As nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia, porque o leproso ele era entendido como um imundo. Você tinha que ficar longe dele. Na verdade, claro, aquilo era contagioso muitas vezes. Então, aqui em Isaías 64:6, ele declara: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, nós somos como um leproso, e os nossos atos de justiça são como essa bandagem que tenta fazer o leproso escondido, né? Camuflar o leproso. Você empana ele para não olhar aquela podridão a olho nu. E a nossa justiça, e sendo nós imundos, a nossa justiça, ela é comparada a esse trapo, que não nos faz nada justos. Ele só cobre, só camufla, a Bíblia ainda nos chama de túmulo caiado, né? Túmulo caiado é aquela cova onde por fora está pintadinho e dentro tem morte. É um túmulo caiado, ou trapo de imundícia. Ou seja, não retira nada, só tenta camuflar, só cobre. E vamos comparar isso agora, volta aí para Isaías 61, verso 10 diz: regozijei-me muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como o noivo que se adorna como uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Ou seja, se a gente confia na obra que Jesus Cristo fez por nós, que retira o pecado do mundo, não só isso, ele também não mais olha para nós camuflados, né? Nós não precisamos lastrear a nossa aparência diante de Jesus Cristo com obras de justiça nossas, porque Ele sabe muito bem do que você é capaz. Então não adianta você querer enganar Jesus com uma aparência, né? Ou seja, com trapos que estão por sobre um imundo, e como se a gente não fosse imundo, né? Não precisa nada disso, porque a gente pode se regozijar no Senhor e alegrar-se em Deus, porque Ele nos veste de salvação e nos cobre com um manto de justiça, e é como o noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com as suas joias. É diferente. Amém? Para assegurar esta vitória sobre as trevas, Deus mandou o casal para fora do Éden e guardou o caminho. Vamos lá. O texto é conhecido, mas vale a pena a gente ler a 1000ª vez para gravar. 3, 22 até 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Para que Deus fez isso? Por que Ele escoltou a árvore da vida desse jeito? Porque o homem, ele tinha se separado de Deus. A condição do homem era de morto. A palavra morte é separar. Amém? Estão lembrados? Morte é separação. O homem estava separado. Separou-se de Deus na sua desobediência, na sua infidelidade para com Deus, porque desobedeceu, se rebelou, fazendo exatamente o que Deus colocou para não fazer, para que ficasse claro que Deus é Deus e nós somos nós. Viu? Tem lá um divisor de águas.
que faz com que Deus seja Deus e nós sejamos nós. E ele não é homem para que minta nem se arrependa, e nós não somos Deus, nenhum de nós. O ato que ele colocou ali, o que a palavra de Deus declara aqui como a árvore do conhecimento do bem e do mal, é um marco ali. Bom, isso aqui você não pode fazer. Se fizer, morre. Porque você não é Deus. Não é para você conhecer o bem e o mal, experimentando o mal. E o homem fez exatamente isso e se separou. E quando Deus percebe esse estado do homem, ele fala, opa, tira eles daqui, fecha esse negócio, coloca uma espada aqui para que eles não, já que eles estão rebelados, vão também tomar do fruto da árvore da vida e vão viver para sempre no estado que eles estão. Não deixa. E ele fez isso por amor. Tira eles daqui. A palavra de Deus também declara que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Sem Cristo não existe nada. Nada do que se fez foi feito. Tudo foi feito por Ele, para Ele. É Jesus, o assunto é Jesus. Então escutem bem. Deus fez convergir todas as coisas em Cristo. Se Adão e Eva tivessem concebido um filho antes de se rebelarem contra Deus, essa criança não precisaria de Cristo. Tinha nascido santo, filho de Adão com Eva, os dois gloriosos. Mas o homem caiu da glória e a mulher caiu da glória. Os dois caídos da glória geram agora um filho, que já nasce sem a glória, também caído. E os três dependem de Cristo e da obra de Cristo. E Deus faz convergir em Cristo tudo. Por isso, não existiam filhos e filhas de Adão antes da queda, porque esses não dependeriam de Cristo. Não precisariam de Cristo, não teriam que ser salvos. E porque Deus já sabia que o homem ia pecar e se separar dele, ele faz convergir em Cristo todas as coisas, e Adão e Eva só concebem um filho depois da queda. Esse filho depende de Cristo. Ou seja, ninguém tomou do fruto da árvore da vida e comeu. Ninguém. Ninguém. E vai viver para sempre num estado de separação, de morte. Deus protegeu o homem contra ele mesmo. Protegeu o homem do homem. Entenderam? Porque senão o homem iria atrás da árvore da vida. Porque Deus não tinha dito para não comer da árvore da vida, né? Se ele tivesse comido da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iam continuar vivos. Fala, varão. Não, não está errado. Nós podemos buscar o conhecimento, não devemos praticar o mal. Você vai ver que nós vamos entrar no assunto agora em Adão e Eva aqui. Vou responder a tua pergunta, mas antecipando, o homem ele entendeu com a serpente, com a informação da serpente, que ele poderia experimentar do mal e pronto, não gostei e não quero mais. Isso não existe. O que a serpente propôs foi uma situação que levou o homem a um estado em que agora ele já não é mais capaz de praticar o bem. Você vai ver aqui. Continuar, você vai entender. Então, Deus tirou o casal do jardim para impedir que comessem da árvore da vida e perpetuassem o estado pecaminoso que agora possuíam. Então, vamos para Adão e Eva fora do Éden. Eles agora tinham a consciência despertada para distinguir o bem e o mal. O erro foi conhecer o mal pela experiência. Deus conhece o mal, mas nunca o experimentou. Vamos ler aqui esses dois textos. Gênesis 3, que vocês estão aí, versículo 22
declara assim: disse o Senhor Deus, acabamos de ler isso, amém? Eis que o homem tem tornado como um de nós. Eu quero agora salientar essa afirmação, que o homem se tornou como um de nós. Porque o que nós estamos querendo colocar aqui é que Deus conhece o mal. E o homem se tornou como um de nós. Quem que é nós aqui? Pai, Filho e Espírito Santo. O homem se tornou como um de nós. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão falando na reunião eterna lá, os três, que são só um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem se tornou como um de nós. Agora, o que o homem fez? Conhece o bem e o mal. Agora vai para o 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, Deus conhece o bem e o mal. Deus não conhece o mal por experimentar o mal. Eu volto com aquela afirmação que nós fizemos aulas atrás. Deus é luz, é vida. Se você está aqui, Deus que é absoluto, se afasta da vida, você vai para a morte. Se Ele é luz, você se afasta da luz, você vai para trevas. Se Ele é saúde e você vai para longe da saúde, você vai para enfermidade. Então, Deus é um absoluto bem. E o que é mal? Sair correndo do bem e ir embora. Deus é bom, Ele é o bem. Ele não experimentou o mal, porque Ele está aqui, e o mal está lá longe. A falta dele é o mal. Ele criou o mal, Ele criou tudo. Por que Ele criou o mal? Nós estamos numa aula de apologética, né? A tua tia Mariquinha vai te perguntar isso, que ela está acabando de perguntar. Então Deus criou o mal. Que safado esse teu Deus, né? Picareta. Para que criar o mal? Para quê? Para que criou o mal? Para quê? Porque se Ele não cria o mal, nós seríamos tudo robô. Nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus. A gente ia ser tudo bonzinho. Não tem mal. Agora, foi como nós começamos o nosso estudo. Deus criou uma jaca para você meter o pé na jaca. Ou não. Ou não. Se não tem jaca, como é que você vai meter o pé na jaca? O que é a jaca? O mal. O mal. Tem que ter algo que faça você decidir. Se você não tem poder de decisão, você não é a imagem e semelhança de Deus. E Deus quis fazer alguém à sua imagem, à sua semelhança, que o amasse por livre e espontânea vontade. Que dissesse, puxa vida, tem essa opção e essa, mas não, eu quero Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém? Como é que Ele consegue fazer isso se não tem outra opção? Não, então vamos criar uma opção. Essa opção, que é uma coisa que é longe de Deus, para que o homem tenha o poder de opinar e optar por não Deus. Afasta de Deus. Isso aí é o mal. Deus criou o mal. É implícito no bem. É implícito. Cria o bem e longura de Deus, de bem, é mal. Claro que Ele criou o diabo. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Ele criou o diabo bom. Mas eu não vou te responder isso agora. Daqui a pouco a gente vai falar do Lúcifer. Vamos lá.
Veja que Satanás, ele disse meia verdade. Ele não disse que após conhecerem o mal, por aquele caminho, a inclinação seria para o mal. Ele não disse isso para o Adão. Mas isso ia acontecer. Ele ia conhecer o mal e ia ficar inclinado para o mal. Mas ele falou uma meia verdade. A consciência do homem pode indicar o bem, mas não tem poder para levar o homem a fazê-lo. A consciência do homem pode te dizer, isso aqui é bom, mas ela não tem poder para fazer você fazer o que é bom. Nesse período, o homem não tinha um governo instituído, nem juízes, nem leis. Ele era guiado pela consciência e deveria fazer o que era bom e evitar o que era mal. Vocês vão ver aqui a coisa acontecer na vida de Caim e Abel. O bem e o mal. E para os dois, cada um dos dois achava que está fazendo o bem. Alô? Caim e Abel achavam que estavam fazendo o bem. Não, isso aqui é o que é bom. Por que os dois acharam que era bom? Cada um achou uma coisa diferente, boa. Por causa da consciência. Eu tenho consciência de que isso é bom. E o outro tem a consciência de que aquilo é bom. E o que realmente é bom? O que realmente é bom? O que Deus diz é bom. O que Deus diz que é bom, é bom. Mas o homem perdeu essa faculdade de ter comunhão com Deus e entender de Deus o que é bom e o que é ruim. Então agora ele está separado de Deus, não tem colinha, não tem quem fale no ouvido, não, isso aqui é bom, não, isso aqui é mal. E o homem agora, pela sua consciência, não por causa de que ele leu na Bíblia, ou deixou de ler na Bíblia, porque é o que nós estamos lendo aqui, não existia isso. O homem tinha que ser guiado pela sua consciência, mas a consciência do homem, ela pode perceber o mal, mas a consciência do homem não tem poder de fazer o homem só fazer o bem. Não consegue. Porque é confuso. E o homem acha que está fazendo o bem, mas não está. Porque o bem é o que Deus quer. E você pode achar que está fazendo o bem, fazendo o que Deus não quer. E você, não, que se dane Deus. É isso que eu acho que é bom. E pronto. Isso é rebelião. Então, nessa altura, como é que era governo? A vontade de Deus revelada para esta época era a mesma da anterior de Gênesis 1, 28. O que está escrito lá em Gênesis 1, 28? Olha para mim aqui, não olha para a Bíblia não. O que está escrito em Gênesis 1, 28? Você viu? Vocês entenderam o que ele fez? O que ele fez é bom ou é mal? Mal. É mal. Por que é mal? Porque ele acha que é bom. Li a Bíblia, pronto, acertei. Mas o que eu falei? Não olha para a Bíblia, olha para mim. Né? Sujeitai a terra e dominai sobre ela, né? Sobre os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, sobre toda a criação, né? Diga para o seu vizinho aí, Deus mandou eu dominar sobre todo mundo, menos você. Diga para ele aí. Se você se converteu, você vai ter que abrir mão daquilo que é teu entendimento em favor do que o Espírito Santo tem que te revelar, como certo e errado. Calma, você acabou de chegar, você não foi batizado agora? Fica calmo aí. Ó. Escuta só. O governo, naquele tempo, e depois que o homem caiu, continua igual. O que Deus tinha dito? Dominem sobre a terra, sobre os animais criados, os peixes, as aves, os répteis, etc. Mas o homem separado de Deus, ele quer dominar sobre não só o que Deus mandou dominar, mas também sobre os outros.
Aí começa o problema. Então, dominar sobre os animais é assim. Eu vou pôr essa vaquinha aqui, porque aqui ela dá muito mais leite que se eu puser ela ali. Beleza, você está dominando sobre os animais de uma maneira útil, correta. O animal não sabe, mas nós que temos essa faculdade e a imagem e semelhança de Deus, podemos dominar sobre o animal e fazer ele, senta, dá a pata, levanta, agora é hora de comer. Não come isso, sai daí. Você pode fazer isso daí. O que você não pode fazer isso é com a tua esposa, amém? Mas muita gente quer fazer isso com a mulher e com o marido. Que as mulheres não falam assim, senta, levanta. Não. Elas falam assim doce, não vai sentar, né? Você vai se ferrar. Esses somos nós. Nós. Então o governo, a vontade de Deus revelada para essa época era a mesma. Dominem sobre a terra, multipliquem-se, encham a terra. Pergunta para o teu vizinho, quantos filhos você tem? Pergunta para ele. Se você tiver 1 ou 2, já está em desobediência. Aleluia, como eu. Deixa eu me botar no barco. Como eu, 2. Por quê que eu estou em desobediência? Porque eu e a Lilian vamos virar pó. E no nosso lugar vai ficar o Daniel e a Esther. E nós enchemos a terra e multiplicamos? 0. Nada. Então, a gente precisa ter no mínimo 3 filhos. Amém? Todo muçulmano sabe disso. Tem 6, 7, 8, 9. Vão encher a terra de muçulmano. E nós, não, corta, para. Corta, quero mais. Corta. Então, já de cara nós estamos em rebeldia, né? É uma rebeldia ocidental, planejada, maravilhosa, toda cheia de subterfúgios e justificativas. Não dá para pagar tanto filho, não dá para pagar. Pois é, dá sim, viu? Dá. Os bichinhos, eles crescem que nem chuchu. Você larga que eles crescem. Dá. É que a gente quer que o cara faça USP, né? Então aí não dá. Haja grana para chegar o cara na USP. Mas não é isso que Deus propõe. Não é. Mas a gente está na nossa consciência, tomando decisões que a nossa consciência acha que são boas e muitas vezes não são. Ler a Bíblia é bom? É ótimo. E quando o pastor diz, não lê, e o cara lê, é bom? Não, é péssimo. Você entende? Entenderam? Por questões éticas eu não vou falar aqui ao vivo para ficar gravado, que foi o Dilamar que fez isso, amém? Agora você se ferrou legal. Palavra. Somente Adão poderia ter instruído seus filhos a sacrificarem a Deus. Olha, presta atenção nisso. O que tinha de palavra naquela época? O que eu estou falando é da Bíblia. O que tinha de palavra? Porque nós nos aplicamos a estudar o que está aqui. Isso daqui é bom para dar entendimento, né? Para instruir o homem de Deus, para trazer sabedoria, para você ler o manual de instruções, para você funcionar direitinho. Amém? Tá, nós temos uma palavra. Como é que era naquela altura? Palavra. Está lá Adão e Eva, jogados fora do jardim, e quem instruiu os filhos que tinham que sacrificar a Deus, só pode ter sido Adão, o pai. A palavra era transmitida de maneira oral, vocal, no pé da orelha. Tudo bem? Então, a palavra era transferida do pai para o filho. Adão instruiu seus filhos como sacrificarem a Deus. Foi Adão? Foi Adão. Ele matou o animal e se vestiu das peles como Deus mandou. E ele fala para os filhos, vocês têm que fazer assim.
vocês têm que fazer assim. E como é que era a adoração? Claramente fica aí instituído o sacrifício com sangue. Da queda do homem até a morte de Jesus Cristo, havia a necessidade do sangue de um animal inocente para o homem se relacionar com Deus. Estes sacrifícios apontavam para Cristo, serviam também para demonstrar que o ofertante tinha fé, pois ao sacrificar ele estava confessando que era pecador, merecia a morte, que aceitava a solução de Deus para o seu pecado, reconhecendo que aquele animal morria no seu lugar. Estão comigo? Isso era adorar a Deus. Fazer o quê? Adorar a Deus é fazer o quê? Pega o bichinho, corta o pescocinho dele, sangra o cara, mata, come, se veste, e aquele animal era o sangue dele, inocente, da tua transgressão, cobria a tua transgressão e apontava para algo que ia acontecer lá no futuro. Cristo, ele ia ser morto, sacrificado, ele ia virar o holocausto, o Cordeiro de Deus, que não mais cobriria o pecado, ele tira o pecado, por causa de ser Deus. É lindo esse negócio. Tudo se encaixa. Não é uma balela inventada por crente bobão. É lindo, é Deus fazendo. Não tem como depois você conseguir colocar todas essas engrenagens nos lugares, você fala, não, Deus não existe. Não tem como. Não tem outra explicação. Muito bem. Vamos falar de Caim e Abel, então? Ambos criam na existência de Deus, pois ambos trouxeram sacrifícios. Abel, pela fé. Nós vamos ler esse texto de Hebreus 11. E o texto de Hebreus 11, ele leva o nome de os heróis da fé. É uma lista de heróis. Aqui no cabeçalho da minha Bíblia de Hebreus 11, tá, a fé é ilustrada com a vida dos heróis do Velho Testamento. Né? Galeria dos Heróis da Fé é o nome, o apelido que se dá para o capítulo 11 de Hebreus. Tem um monte de gente que a Bíblia diz que o mundo não é digno deles, por causa dos atos de fé que eles fizeram. E aqui está Abel, na galeria dos heróis da fé. Agora, antes de lermos Hebreus 11, 4, aqui Caim e Abel, ambos criam na existência de Deus, pois ambos trouxeram sacrifícios. Aonde eles foram arrumar esse sacrifício? Da onde eles tiraram a ideia de que tinha que fazer um sacrifício? Da onde? Do Adão. O pai ensinou eles que tem que fazer sacrifício. E os dois acreditaram. Tudo bem? Eu disse para vocês, deixa a Bíblia aí e não lê, olha para mim. Né? Todo mundo deixou a Bíblia e olhou para mim, amém? Tudo bem? Mas, aí você começa assim, porque eu fiquei quieto, né, vocês viram? Que eu estou aqui pensando no versículo e eu vou comentar o versículo, né? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre ela, sujeitai-a, os peixes do mar, a coisa toda. Mas, aí quando começa assim aquela situação que, não vai falar nada? Então você toma uma atitude. Você tem a informação que te foi dada pelo pai, como eu fiz aqui. Olha para mim. E aquilo pode te fazer agir por fé, que é o quê? Olhar para mim. Ou pode te fazer agir pelo que a tua consciência diz, que é o quê? Não, vamos ler o versículo, pô. Esse cara está embaçando. Que coisa. Fica aí com essa... Né? Não tenho mais o que fazer. Acaba logo essa aula. Vai, lê o versículo aí. Pronto.
Está errado esse negócio? Tua consciência diz, não, tá bom, né? É razoável, é a minha parte, eu vou ler o versículo. Você acha que eu vou ser condenado por ler um versículo bíblico? Não, esse é o raciocínio de Caim, viu? O que eu quero dizer para você é que o Dilamar é tão ruim quanto eu. Entende isso? E o Caim e o Abel, eles eram parecidos. Os dois queriam entregar uma oferta ao Senhor e fazer sacrifício. Eles aprenderam com o pai como é que se fazia. Agora vamos ler o texto aqui. Ó. Hebreus 11:4 declara assim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. O que quer dizer? O texto lá em Gênesis declara que Abel matou um animal, o mais bonitinho que ele tinha, e ofereceu a Deus. E Caim, que era agricultor, pegou do melhor do que ele tinha produzido, as melhores bananas, as melhores maçãs, os melhores pêssegos, e fez uma baita de uma cesta, né? E aí mandou para Deus no aniversário de Deus, amém? Logo de manhã cedo, um café da manhã especial, amém? Amém nada, Deus não faz aniversário, Deus é eterno. Que coisa. Mas a gente faz assim, né? Faz um negócio bonito, o melhor que a gente pode, do melhor do que eu pude produzir, e vão honrar o homem lá, mandando entregar logo de manhã cedo uma cesta bacana para ele, no dia do aniversário dele, um café da manhã de rei. Esse foi o raciocínio do Caim. E o Abel? O Abel fez o que Deus mandou. Mata o bicho aí e traz para mim. Pronto. Qual que é o nosso raciocínio? Matar o bichinho, bicho porco, levar lá, todo ensanguentado, entregar para Deus? Não, vamos comprar um laço bem bonito, né, florido, e fazer um negócio bem, afinal Deus merece. E vamos entregar um negócio muito colorido, muito bacana, todo elaborado. Foi o que Caim fez. É bonito? É bonito. As nossas obras são boas? São bonitas aos olhos? São. Mas é justo? Não, quem diz o que é justo e o que é aceitável é Deus, não nós. Esse é o drama. E nós queremos dar solução para a nossa rebelião do nosso jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Pronto, essa é a solução. E qual é a solução de Deus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Acabou. Mas, pastor, e o coitado do esquimó, que nem sabe, nunca ouviu falar Jesus na vida? E o coitado do muçulmano, que o pai é muçulmano? E o coitado de não sei quem, e o coitado do outro e tal? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Alguém conhece esse versículo? Mas, na verdade, dizem que quando vier o arrebatamento, não vai ter mais criança no mundo, porque as crianças são inocentes. E então, vai ficar só os pecadores aqui. As crianças são inocentes. Balela, mentira do diabo. Porque nós gozamos da aliança que o nosso Pai tem com o Deus dele, até que a gente chegue à idade de poder fazer a nossa própria opção, usar o nosso próprio livre-arbítrio com maturidade e eleger o Deus que a gente quiser. Enquanto você não é maduro para fazer a sua eleição do Deus que você entende que é Deus, você goza da aliança do Deus do teu pai. É assim que a Bíblia diz, é de pai para filho. Por isso, quando os amalequitas pecaram do jeito que pecaram, Deus disse para Saul,
corta os amalequitas da face da terra. Eu quero que a memória de Amaleque seja extirpada da terra. Mata todo mundo. Galinha, pato, criancinha, mata tudo. Por quê? Filho de Amalequita é Amalequitinho. Filho de crente é crentinho. Filho de muçulmano é muçulmaninho. É simples. Goza da aliança que o pai dele tem com o Deus do pai dele. Ponto. Então o mundo não vai ficar livre de criança. Não, as crianças não são inocentes. As crianças são pecadoras. Tenta não ensinar nada para a criança. Ela vai matar o irmão. Enfia uma faca nele, na primeira. Não tem jeito. Então, aqui, entre Caim e Abel, o que é justo? O texto diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, o sangue que foi derramado no chão fala, lembra que Abel obedeceu, fez do jeito que Deus mandou. Então, trouxe Abel um sacrifício com sangue, agindo no caminho da obediência. A Bíblia afirma que desde o princípio do mundo, Deus se revela ao homem. Vamos ler aí, Romanos 1, 19 a 22. Volta um pouquinho aí. Atos Romanos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, doidos. Agora, Colossenses 1, 23, vamos lá. Declara assim. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Caim e o Abel, e que todos os muçulmaninhos e os esquimós ouviram o evangelho. Quem está falando isso não sou eu, é Deus. Está escrito aqui. Vou ler de novo. Presta atenção. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Por que Deus pode afirmar isto? Porque a criação, como nós lemos lá em Romanos, testifica de que Deus é Deus. O Abel e o Caim tinham que olhar em volta e dizer, opa! Faz assim com a tua mão. Vamos lá, gente, vamos praticar a obediência. Faz assim com a tua mão. Agora faz assim, ó. Faz assim. Olha bem para os teus dedos agora. Olha bem para eles. Só Deus para fazer esse negócio aqui, fala sério. Quem é que vai inventar isso? Você tem que olhar para isso aqui, ó, e falar, nossa, Deus existe. Faz assim agora, ó. Uau, Deus existe mesmo. Porque não tem como você
olhar a grandeza da criação, pegar uma obra de música de um grande compositor e não falar, puxa, Deus existe. De onde veio esse negócio? Que inspiração é essa? É obra do acaso? É assim, ó. Se eu pegar essa garrafa aqui e deixar aqui e for dar uma passeada de 5 milhões de anos e voltar aqui e olhar para essa garrafa aqui, ela vai estar melhor ou ela vai estar pior? 5 milhões de anos, eu volto aqui e venho ver a garrafa. Ela vai estar aperfeiçoada, muito melhor do que quando eu deixei, ou ela vai estar pior? Isso a gente aprende logo de cara na escola, chama-se lei da entropia. A lei da entropia prova que Deus existe. A lei da entropia diz assim, qualquer sistema deixado sozinho, sem que se gaste energia nele, ele desorganiza, não se organiza. Tudo que você... Se eu deixar meu computador aqui e voltar daqui 5 milhões de anos, ele está absolutamente desorganizado, ele não vai melhorar. Ele não faz upgrade, ele não fica mais bonito, ele não sai andando daqui de cima. Não tem jeito. Tudo que a gente deixar parado, quieto ali, se desorganiza, a não ser que se gaste energia para organizar. Lei da entropia. Então, não dá para nós acharmos que do nada, né, nem garrafa d'água não tinha, zero, nada, do nada, a gente pode chegar e fazer assim, ó. Não tem como, só Deus. E os homens, eles têm que olhar isso e falar, uau, tem alguém inventou isso aqui. Alguém organizou esse negócio. Alguém gastou muita energia. Sabe como é que Deus começou gastando energia? Ele disse assim, luz, se! E a luz foi. Esse é o texto. Na verdade, ele não deu um berro desse que nem eu fiz agora. Ele cantou a criação. Luz, se! E a luz... Da onde veio? Do pensamento de Deus. Primeiro ele imaginou a luz. E aí ele dá ordem a ela e diz, luz, se. Não é haja luz. O texto original diz, luz, se. Deus está dando ordem para a luz. Aparece, seja. E ela foi. O que aconteceu aí? Gastou energia. Veio de Deus. O Deus quer toda a glória. E aí ele organiza a coisa. Cria luz. No caos, ele começa a organizar. E gasta energia da sua palavra criadora. Se não for assim, desorganiza. Se Deus fechar os olhos, virar as costas e não quero mais saber de vocês, morreu. O que nos sustenta, a cola que cola todo o universo é a palavra de Deus. Vocês vão permanecer. Farei novos céus e nova terra, vocês vão habitar nele. Então, aqui a gente está percebendo que Deus está dizendo que o homem, ele não precisa que alguém pregue para ele que Deus existe. É só ele olhar em volta. Fundamentalmente é isso. Aí o homem ele pode ter fome e sede de dizer, eu quero conhecer esse Deus que fez a minha mão fazer assim. Eu quero conhecer. Não sossego enquanto eu não estiver face a face com esse Deus criador que inventou isso. Então aqui nós estamos vendo exatamente isso. Colossenses 1:23 declara, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Como é que se pregou? Como foi pregado? É só ver em volta a natureza. A natureza dá testemunho de Deus. Deus diz que cada ser deve
reproduzir segundo a sua espécie. Se você cruzar banana com laranja, não nasce uma bananja, não tem jeito. Banana dá banana e laranja dá laranja. Cada um segundo a sua espécie. É assim que é, ponto. A banana, ela pode evoluir, viu? E você pode fazer uma bananinha, um bananão, uma banana da terra, uma banana, sei lá, nanica, e vai. Agora, você não pode cruzar banana com gato. Amém? Não rola. Não tem jeito. Porque cada espécie produz segundo a sua espécie. Isso é Deus falando. E isso tem que fazer testemunho em nós. Salmo 19, 1 a 4. Vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem é que proclama a glória de Deus? Os céus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até aos confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amém? Deus faz desse jeito. Dá testemunho de si com as coisas criadas. Caim, agindo no seu próprio caminho, ele se torna infiel, ou vai pelo caminho da injustiça. Judas 11, vamos lá. Lá no final. Ninguém vai perguntar qual é o versículo? Aê, garoto. Tá esperto. Judas, verso 11. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Aqui, Deus está falando que tem gente que vai pelo caminho de Caim. Quem são esses? Rebeldes. Rebelião. Vai pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é bonito. Gente, presta atenção. Ninguém aqui troca o caminho de Deus, um caminho excelente, por uma porcaria. Você troca o que Deus fala e o caminho de Deus por algo que brilha nos teus olhos. E é bonito. Aquele fruto, a Eva disse, uau, que fruto é esse, rapaz? Pegou o fruto e crau, comeu. Não é trocar uma coisa maravilhosa por uma lata de lixo. A nossa vida hoje em dia não é seduzida por uma droga, por uma porcaria, por algo que não presta. Não, a gente se deixa levar atrás de coisa que é super excitante, super linda, super, hiper, maravilhosa. E você, como Caim, faz um negócio que não é o que Deus disse para fazer. É lindo, mas não é o que Deus disse para fazer. Puxa, mas é tão bom. Mas não é o que Deus disse para fazer. Pô, mas puxa, melhor que isso, eu vou fazer o quê então? Esse é o melhor que eu sei. É muito bom. Mas não é o que Deus disse para fazer. Pergunta para o teu vizinho aí, o que você acha que você faz que é maravilhoso? Pergunta para ele aí. Ele fala, ninguém faz que nem eu. Caim, ele agiu no seu próprio caminho. 1 João 3,12. Vamos lá, é para trás aí um livrinho. 2 livrinhos, 3 livrinhos. 1 João 3,12.
aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Que raio que é isso? Eu estou em 2 Pedro. Oh, glória. Uma página a mais, pronto. 1 João 3,12, glória a Deus. É por isso que eu não deixo vocês lerem, eu que leio, amém? Porque aí quando errou, a culpa é minha. Pronto. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Pô, mas o que qual que obra que era má do Caim? Qual que era a obra que era má do Caim? Era aquilo que ele achava que era ótimo. Essa era a obra que era má. A baita cesta de frutas que ele pegou para Deus, maravilhosa, sortido, um prato daqueles tipo dos japoneses, todo enfeitadão, bonito, dá para comer com os olhos. Uau! Esse era o caminho de Caim. O que ele podia fazer de melhor. Não era o que Deus queria, era o caminho dele. Né? Não sendo como Caim, que era do maligno. Então agora que é o problema, porque ou você é do benigno ou você é do maligno, amém? Ou é do bem ou é do mal. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Mas tem um monte de gente em cima do muro. E achando que aqui é legal. Porque dependendo de como for amanhã, né, se tiver uma bomba atômica, eu pulo para cá. Se tiver paz, eu pulo para lá. E assim você vai indo em cima do muro com Deus. Quando a gente joga tênis, você bate na bolinha, se ela pegar na linha, é dentro. Amém? Tem uma linha larga. A bolinha pode bater dentro da quadra, em cima da linha, quase saindo, mas tem uma beirinha que pegou no finalzinho da linha aqui, é dentro. É dentro. Se sair e tiver um vãozinho entre o final da linha e onde a bolinha bateu, é fora. Assim é também com Deus, não tem em cima do muro. Você está para lá, está com Deus. Está para cá, está fora. A linha de Deus não é larga, que você consegue bater a bolinha e ficar em cima dela e... Não, ainda estou dentro, vai. Foi um monte da bolinha, bateu fora, mas um pedacinho pegou dentro. Então é dentro. Não existe isso com Deus. Deus é uma linha que é um cabelo. Não tem muro, você não fica em cima. Ou está lá, ou está cá. Ou é Abel, ou é Caim. Pergunta aí para o teu vizinho, se é Caim ou Abel? Aí agora você pergunta de volta, quem que foi que matou o bicho? Foi o Abel. Não, eu sou Abel. Eu sou dos que matam. Como? Eu sou os do que mata? É, que Deus mandou matar. Agora no intervalo me perguntaram, pode matar qualquer tipo de bicho e comer? Qual é a resposta? Pode. Tudo. Você tem que comer de tudo que se vende no mercado sem perguntar nada. Qualquer coisa. Eu não sei se está aqui na apostila, mas nós vamos perceber que depois do dilúvio, Deus mudou o cardápio de Noé. Até aqui não se comia bicho. Depois que foi o dilúvio, nós vamos ver que vai comer bicho. E nessa aula eu vou te explicar por quê. Amém? Então, Caim trouxe obras de suas mãos, inaugurando o falso princípio contido numa frase muito conhecida. Todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia, porém, afirma que há um só caminho. João 14:6. Você tem que saber de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Esse é o caminho de Abel. É o caminho da obediência. Não é o teu caminho que é o que você acha de mais bonito que pode ser feito. Não, é o caminho da obediência, do jeito de Deus. Não é do teu jeito.
É do jeito de Deus, não é do teu jeito. O caminho de Caim é, dá um jeitinho aí, que todo jeito é jeito. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Aos olhos de Deus, a humanidade está dividida nestas duas linhas, a de Caim e a de Abel. Isto é, os que creem em Deus e na sua palavra e os que não creem. Capítulo 4 resume o desenvolvimento inicial da raça humana, nós estamos falando de Gênesis. E notamos um grande desenvolvimento material, mas não espiritual. Há uma semelhança enorme entre aqueles dias e os nossos dias. Vamos ler Mateus 24. Volta aí para o comecinho do Novo Testamento. Mateus 24, 37, 38. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou mais um, vai. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós vivemos esses dias da vinda do Filho do Homem, em grande expectativa que ele chegue. E esses dias que vivemos são como nos dias de Noé. Dias de Noé é esses dias que nós estamos falando aqui. Caim e Abel, eles dão um start, o começo dos dias até chegar em Noé. Antes do dilúvio, que eram os dias de Noé, antes do dilúvio, era essa a prática, que é a prática que temos hoje. Come, bebe, vai no barzinho, vai na balada, vai no casamento, etc. E está todo mundo super tranquilo, até que vem um dilúvio. Dilúvio é bum. Diga para o seu vizinho, bum. Acho melhor a gente parar. Bum para casa. Ninguém quer falar nem bum. O Putin, ele está armando o Irã com bomba atômica. Sabe do Putin, né? Presidente russo. Está armando o Irã com bomba atômica. Por quê? Porque o Irã, armado com bomba atômica, vai fazer Israel se defender e atacar o Irã. Já está atacando posições do Irã que está entrando na Síria. Se Israel ataca o Irã, e o Irã responde a Israel, vai fazer bum, 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 bum. E aí, no meio de tanto bum, todo aquele monte de poço de petróleo vai fazer bum. No Iraque, no Irã, na Síria, no Oriente Médio. Aquilo vai explodir tudo. E o barril de petróleo russo, que é uma das maiores potências de produção de petróleo, vai de $79 de hoje para 200. Então tem uma trama por trás, que sempre é econômica, que vai fazer com que o mundo exploda. E nós vemos isso debaixo do nosso nariz, e é os dias que nós estamos vivendo, e ninguém se dá conta. Você olha e, puxa, está tendo um perigo grande, a tensão é enorme entre Israel e Irã. Quem está por trás disso? Gog, Magog, lá atrás. E os dias que estão sendo vividos hoje, são dias como os que estavam sendo vividos lá antes do dilúvio. O que eu quero dizer é, bum! Num dia está tudo legal, no outro dia uma bomba atômica explodiu. Você imagina você pegar de manhã e nas notícias e tal, bomba atômica explode. E aí? Bomba atômica explode é de se borrar nas calças, hein? Começou. E nós estamos vivendo dias que a gente diz, não, os caras não são tão loucos. O cara explode uma bomba, pronto, acabou o mundo. Um vai explodir o outro.
Mas é exatamente isso que está escrito. Vai explodir e depois vão fazer um tratado de paz. E na hora que fizer um tratado de paz, o que vai acontecer exatamente no momento que se faz um tratado de paz? Fomo. Fui. Aleluia. Isso é iminente. É como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, você contava para os caras, vai chover. E o cara fala, o quê? Vai o quê? Chover. O que é chover? Nunca tinha chovido. Agora, a gente fala, vai explodir uma bomba atômica, e os caras falam, muito difícil. Mas já viram explodir 2, no meio da cidade. Mas, não, está todo mundo de olho, é muito difícil. Vai explodir. Lá atrás era igualzinho, vai chover. E a palavra de Deus declara que no dia abriram-se as comportas do céu e as águas de baixo e subiram e choveu. E declara que a arca, onde era o lugar de salvação, ela foi elevada da terra. NASA é a palavra que a NASA escolheu para ser o seu nome. NASA, elevada. E hoje nós somos a arca. Diga para o seu vizinho, sabia que você era um animal. Diga para ele aí. Pergunta para ele, você relincha, você uiva, você faz o quê? Dá coice? Mostra as garras? Responda para ele, não, eu balo. Balir é ovelha. Bé, balir. Mas é só aqui que existe salvação e vai chegar esse dia, que é como nos dias de Noé, e que está se dizendo, vai explodir o negócio, vai chover. Ninguém dá ouvido. Até que o dia que aparece na primeira página. Bum! Né? Esse é o caminho que Caim escolheu. O caminho da desobediência, o caminho próprio. Os homens estão escolhendo o seu próprio caminho. E isso não vai dar certo. Como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Não perceberam e fomos levados. Assim será a vida do Filho do Homem. Aqui o levados é os que foram levados mortos, né? Nós vamos ser tomados e depois vem o desastre.